Fala, Tricolindo. Vídeo curto aqui para mostrar as estatísticas dele, o mini Messi, um maluco que, se não for para a Copa, porque tem, sei lá, 3 ou 4 meias armadores melhores do que o Acosta, beleza. Eu queria saber quem são esses 3 ou 4 jogadores de criação melhor do que o Acosta que vai jogar na seleção da Argentina, né? Igual, Conca nunca foi chamado para jogar na seleção argentina e ficava assim, cara, não é possível que tenha 3 ou 4 jogadores de armação melhores do que o Conca. O Conca driblava pra caramba, tinha chute, tinha qualidade, velocidade, o maluco era completo. Tanto que em 2010 foi eleito craque do campeonato. O maluco jogou os 38 jogos direto, não foi chamado. Germancano, 44 gols no ano, 42 gols no outro, não foi chamado para a seleção argentina, né? Será que o Acosta, né, vai para a Copa? Né? E aí, de novo, se ele não for para a Copa porque tem 3 ou 4 jogadores melhores que ele, que eu queria saber quem são esses caras, né? Beleza. Agora, se não tiver esses 3 ou 4, fica assim, pô, tem alguma coisa errada nessa seleção da Argentina, né? Igual foi com o Petkovic também, pô. Não é possível, né, que esse maluco, o tanto que o Petkovic jogasse, não ia, né? Então aqui é pra gente visualizar essas características aqui, ó, né? Lúcio Acosta, né, entre esses jogadores aqui, né, que tá listado, ele aparentemente está mostrando aqui, é o jogador que tem mais gols. Mas ele não é o jogador do Campeonato Brasileiro que tem mais gols. É porque esse filtro aqui, ele está se baseando nesse quesito aqui, ó. Dentre os jogadores que mais têm passes decisivos, o que são esses passes decisivos, né? Deixa eu aumentar aqui para você ver, ó. Ó, passes decisivos. Ele está em primeiro com 20, junto de Matheus Pereira, com também 20. Matheus Pereira ou Matheus Henrique? Matheus Pereira, ambos com 20 passes. O que é esses passes decisivos? Mesmo é aquele passe que o jogador que recebe esse passe já finaliza. E aí esse passe decisivo pode ser uma assistência ou não. Porque é um passe que o outro jogador vai chutar. Mas será que esse outro jogador vai chutar e vai conseguir fazer o gol? Não sei, por isso que é passe decisivo e não necessariamente vai ser sempre assistência. Então ele, dentre os jogadores que, né, dentre os jogadores do Campeonato Brasileiro, é o que mais tem, junto do Matheus Pereira, mais passes decisivos. E aí numa próxima métrica aqui, ó, entre os jogadores que têm assistência, tu já viu que ele tem muito passe decisivo, mas dentre os jogadores que têm mais assistência, ele está ali em segundo, junto com o Rodrigo Garro, né? E aí por que, né, ele só tem 3? Né? Ele poderia ter mais. Ele poderia ter tido ali uma assistência, por exemplo, quando o Savarino chutou pro travessão, velho, que dó. Ele poderia, né, ainda no jogo contra o Atlético Paranaense, ter mais uma assistência se naquele totozinho por cima o John Kennedy, ó, chutasse e fizesse o gol. Né? Mas se a gente comparar, por exemplo, com o Andrés Pereira, que tem 7 assistências, né, ele só tem 15 passes decisivos em 20 do Lionel Messi, né, o mini Messi. Mas ele também não tem tantos gols, né? Ele tem 1 gol, já o Acosta tem 3, né? Somada assistência mais gol do Andrés Pereira dá 8, né? E do Acosta são 6, né? E aí vamos para a próxima aqui, que se a gente for pensar em grandes chances, né, em grandes chances ele está em segundo, que basicamente não aparece ali o Andrés Pereira. Né? Ou seja, o Andrés Pereira ele tem muita assistência, as outras coisas ele já não tem tanto. Né? Tem até muito passe decisivo, mas grandes chances criadas é que ele não tem muita coisa não. E aí aqui, ó, o Vitor Hugo com 5 grandes chances e o Lúcio Acosta com 4. Cara, ofensivamente, ele pode não ser o que tem mais gols ou o que tem mais assistência, mas ele tá ali nas primeiras colocações em tudo. O maluco é brabo, o maluco é sinistro. Cara, vou te falar, eu não fico com raiva, eu não gosto da França, né? Os mais velhos, eles não gostam da Argentina por conta daquelas tretas do passado, né? Eu, pelo menos, nunca vi o Brasil enfrentar a Argentina em Copa do Mundo. Os mais antigos viram o Brasil enfrentar a Argentina em Copa do Mundo, ver aquela parada de benzer a água, dos jogadores ficarem ali
doidões, sei lá. Mas eu não vi. Eu vi foi o quê? A França em 98 meter 3-0, eu tinha 7 anos. Eu vi depois, em 2006, o quadrado mágico, a França eliminar a gente com aquele gol de 1-0 do Henry. E tipo assim, agora tem lá o Mbappé, que eu particularmente não gosto do Mbappé. Então, a raiva que eu tenho, que muitos têm da Argentina, eu tenho da França. A Argentina, cara, ó, nós tivemos Conca, nós tivemos o Lanzini, tudo bem que o Lanzini não fez muita coisa, né? Mas atualmente o Germancano, mais recentemente ainda o próprio Acosta, ou seja, os argentinos, com toda a garra e raça deles, combina com o nosso futebol, né? E o nosso lema das 3 cores ali, ó, é a paz, a esperança e o vigor, né? Vigor físico, né? Nós somos o time de guerreiros, vocês precisam ter raça, vontade, né? Isso sempre está presente demais nos jogadores argentinos, né? Então, continuando, né? 4 grandes chances criadas para o nosso mini Messi, né? E aí a gente finaliza aqui, né? Justamente falando sobre a questão dos gols. Ele pode não ser o jogador que tem mais gols, mas tem gols. Está atrás de Neymar, está mais do jogador aqui do São Paulo, Caleri, Carlos Vinícius e o Danilo, né? Mas aí você olha, por exemplo, esses jogadores aqui que tem mais gols, o próprio Neymar, né, ó, tem pouca finalização, né, comparado a ele, né? O Danilo tem menos finalizações comparado ao Lúcio Acosta. Todos eles têm muito menos passes decisivos do que a Costa. Se a gente pegar aqui, ó, 5 mais 1, 6, 5 mais 1, 6, aquilo ali é um 9, 14, 14 com 8 dá 22. Cara, se tu somar esses 4 primeiros aqui de gols com os seus passes decisivos, dá 2 passes decisivos a mais do que o do Acosta, né? É muito brabo. E aí a única métrica que ele está um pouco mais abaixo, mas ainda assim ele está ali top 15, é em finalizações. Que em finalizações aqui ele está lá embaixo junto com o John Kennedy, né? Aí você tem jogadores que finalizam muito mais, né? Mas aí toda a finalização é computada, desde que ela seja, né, bloqueado, né, para fora, tudo isso é finalização. Finalização certa já é outro quesito, né? Ele tem menos finalizações certas do que muitos outros. E aí quem entra, né, como o jogador que mais tem finalização certa aí no Campeonato Brasileiro é o nosso John Kennedy. Finaliza pouco, mas finaliza certo. Já o Acosta finaliza, em relação aos jogadores do Fluminense, finaliza muito, mas acaba finalizando errado. A gente tem que somar ali, né? O John Kennedy tem que finalizar mais, já que se ele finalizar certo, né, as finalizações dele tendem a acertar mais o gol, e o Acosta ali tem que acertar mais o gol também, né? Os passes dele são sempre bons, sempre cria grandes chances, mas na hora de chutar, ou ele não chuta, ou ele acaba ali deixando a desejar. Então é isso, tricolor, deixa o seu like, aperta o like, aperta o like, aperta o like. Valeu, galera, até a próxima, tchau, tchau.